A Europa está sob ameaça de acordo com a Unesco. Muito em breve, grandes cidades na costa do Mediterrâneo, incluindo Marsella, Istambul e até mesmo Alexandria, no Egito, serão atingidas por um tsunami. Os cientistas da Organização Internacional declararam firmemente que têm 100% de certeza em relação aos seus cálculos. Posteriormente, a ONU afirmou que até o próximo ano, a lista de cidades que podem ser atingidas por tsunamis terá mais 40 cidades de 21 países. Ainda é difícil prever qual será a altura da onda, mas se alcançar pelo menos 1,5 metro, o tsunami será capaz de levar carros, danificar linhas de energia e inundar os primeiros andares de edifícios residenciais. Infelizmente, a Europa provavelmente terá sérios problemas. Além disso, um tsunami nem é o fenômeno oceânico mais perigoso. Então, que tipo de onda pode destruir a humanidade em breve? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Imagine uma muralha de água mais alta do que um arranha-céu vindo em direção à sua cidade mais rápido do que um avião a jato. Essa foi a realidade para milhares de pessoas durante o tsunami de 2004 no Oceano Índico, um dos piores desastres naturais da história da humanidade. Será que o mundo está à beira de outro desastre natural catastrófico? Os cientistas alertam que o pior tsunami da história do nosso planeta pode acontecer novamente em 2023, potencialmente causando devastação e morte. Em um relatório elaborado pela Comissão Oceanográfica da Unesco, os especialistas avisaram que, devido à sua complicada história geológica e à atividade tectônica contínua, a região do Mediterrâneo corre um alto risco de ser atingida por um tsunami. De acordo com as conclusões da investigação, um tsunami com ondas superiores a 1,5 metro tem o potencial de atingir várias cidades importantes localizadas no mar Mediterrâneo e nos seus arredores. Estas cidades incluem Marsella, Alexandria e Istambul. O documento indica que os tsunamis são ocorrências incomuns na região do Mediterrâneo. No entanto, ainda são possíveis devido a uma variedade de causas, incluindo terremotos que ocorrem no fundo do mar, deslizamentos de terra e erupções vulcânicas. Um grande tsunami tem o potencial de causar danos substanciais à infraestrutura costeira, causar estragos na economia das regiões vizinhas e tirar a vida das pessoas. À medida que o nível do mar aumenta, o risco de um tsunami nas zonas costeiras mediterrâneas deverá aumentar. Embora a maioria dos tsunamis ocorra nos oceanos Pacífico e Índico, os habitantes de outras regiões costeiras, especialmente do Mediterrâneo, sempre estiveram cientes da ameaça. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura anunciou que, até 2024, 5 localidades em risco no Mediterrâneo se juntarão a 40 outras vilas e cidades em 21 países que fazem parte do Programa de Preparativos para Tsunamis. Elas incluem, além da Marsella, Alexandria e Istambul, também as cidades de Cannes e Chipiona, uma cidade na costa atlântica da Espanha, perto de Cádiz. A iniciativa de preparativos para tsunamis faz parte de um esforço maior da Unesco, estabelecido na véspera da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos que ocorreu em Lisboa, para garantir que todas as comunidades em risco saibam o que fazer em caso de um tsunami até 2030. Os tsunamis de 2004 e 2011 serviram de alerta. Agora estamos mais seguros, mas existem lacunas de prontidão que precisam ser preenchidas. Temos que nos assegurar de que os turistas e comunidades entendam como funcionam os avisos, disse Bernardo Aliaga, especialista-chefe da Unesco em tsunamis. A advertência baseia-se na investigação científica. Ela tem apontado que a região mediterrânea corre um elevado risco de tsunamis devido à complicada história geológica da região e à atividade sísmica que ocorre ali. A zona conhecida como Mediterrâneo situa-se em um ponto onde encontram-se 3 placas tectônicas, que são as placas africana, eurasiática e arábica, motivo pelo qual é uma região com um elevado nível de atividade sísmica. No passado, ela teve terremotos, erupções vulcânicas e outros eventos geológicos com potencial de causar tsunamis. Nos últimos anos, os avanços na tecnologia e compreensão científica ajudaram a contribuir para uma melhora na nossa capacidade de prever tsunamis e nos prepararmos para eles.
Hoje, os cientistas são capazes de entender melhor os possíveis perigos e efeitos do tsunami em muitos locais do mundo, ao fazerem pesquisas baseadas em registros históricos, dados geológicos e outros indícios. Os cientistas que trabalham para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco chegaram à conclusão de que há uma grande probabilidade de um tsunami atingir grandes cidades que estão no Mediterrâneo ou perto dele nos próximos 30 anos e pediram esforços maiores nos preparativos para essa ameaça potencial. As provas que eles usaram para apontar para esta conclusão foram baseadas em evidências científicas. As grandes ondas, conhecidas como tsunamis, são normalmente causadas por terremotos que ocorrem debaixo da superfície do oceano. No entanto, o tsunami também pode se originar em outros eventos, como uma ruptura vulcânica, deslizamento de terra e até impactos de meteoros. Quando uma quantidade significativa de energia é liberada na forma de uma onda sísmica ou qualquer outra perturbação, ela tem o potencial de causar um tsunami, que pode atravessar oceanos e atingir a costa de um país mesmo que esteja a milhares de quilômetros de distância. O enorme terremoto que causou o tsunami do Oceano Índico em 2004 foi causado por um tremor que ocorreu perto da costa da ilha de Sumatra, na Indonésia. O terremoto foi a causa de um dos tsunamis mais conhecidos da história e um dos mais poderosos já medidos, com uma magnitude de 9,1, o que fez dele um dos mais intensos já registrados. O terremoto provocou a formação de uma série de ondas gigantescas que atravessaram o Oceano Índico e atingiram zonas costeiras em mais de 12 países, incluindo a Indonésia, a Tailândia, o Sri Lanka e a Índia. As ondas foram causadas por propagações sísmicas que partiram do terremoto. Acredita-se que o tsunami que atingiu o Oceano Índico em 2004 tenha causado a morte de mais de 230 mil pessoas, tornando-se um dos desastres naturais com o maior número de vítimas fatais da história. Ele foi responsável por uma destruição enorme, incluindo a devastação de cidades e aldeias inteiras, deixando um grande número de pessoas desalojadas e desabrigadas. Como resultado da catástrofe, a importância dos sistemas de alerta precoce foi apontada, uma vez que um grande número de pessoas foram pegas desprevenidas com a chegada rápida e inesperada do tsunami. Em 2011, o Japão foi atingido por outro tsunami devastador, causado por um terremoto de magnitude 9. O tsunami foi responsável por uma quantidade substancial de destruição e perda de vidas, além de causar danos significativos a vários reatores de energia nuclear. O acidente aumentou o nível de atenção sobre as instalações de energia nuclear e os mecanismos de segurança que elas possuem, fazendo com que vários países reavaliassem seus programas de energia nuclear. Em geral, as experiências históricas com tsunamis indicam o poder destrutivo dessas catástrofes naturais e sublinham a importância de investir em medidas de preparação e resiliência que ajudam a limitar os potenciais impactos. Os sistemas de alerta precoce, a melhoria da infraestrutura e as companhias de educação pública podem contribuir para minimizar os danos causados, bem como para ajudar as comunidades a adaptarem-se aos desastres e a recuperarem-se depois deles terem ocorrido. Um tsunami pode ter efeitos duradouros na região afetada até muito tempo depois do impacto inicial. Os efeitos mais comuns após um tsunami são os desalojamentos e a grande quantidade de desabrigados. Um tsunami pode destruir casas, empresas e a infraestrutura do país, deixando muitas pessoas sem moradia e forçadas a procurar abrigo em alojamentos temporários. Os desabrigados podem ter sua saúde mental afetada e enfrentar incertezas quanto ao seu futuro. O processo de reconstrução de casas e infraestrutura pode levar anos, prolongando o deslocamento dessas pessoas e a instabilidade. A destruição causada por um tsunami pode ter um impacto significativo nas economias locais e nacionais. As regiões costeiras que dependem do turismo e da pesca podem sofrer consequências econômicas a longo prazo, bem como uma diminuição na receita de outras indústrias que foram afetadas. O custo da reconstrução de casas, empresas e infraestrutura pode ser muito alto, colocando pressão nos orçamentos governamentais e nas organizações internacionais que prestam auxílio. Os tsunamis podem ter um impacto severo no ambiente natural,
particularmente em zonas úmidas, recifes de corais e outros ecossistemas costeiros. A enorme quantidade de água e detritos que são carregados para o interior do continente pelas ondas podem danificar ou mesmo destruir habitats naturais. A contaminação do solo e da água com o sal trazido do mar pode ter efeitos a longo prazo na produção agrícola, afetando a segurança alimentar e a economia local. Um tsunami pode ter também um impacto significativo na saúde pública. A destruição da infraestrutura de saúde, como hospitais e clínicas, pode limitar o acesso a cuidados médicos e aumentar o risco de surtos de doenças. O deslocamento de indivíduos das suas casas e os danos causados aos sistemas de água e saneamento podem levar à propagação de doenças transmitidas pela água, como a cólera e a febre tifoide. Quando ocorre um tsunami, ele pode causar destruição generalizada, danificar a infraestrutura local e atrapalhar o funcionamento normal das empresas e indústrias. Consequentemente, o impacto econômico de um tsunami pode ser significativo e duradouro, especialmente em regiões fortemente dependentes da pesca, do turismo ou de outras atividades costeiras. A indústria do turismo pode sofrer uma diminuição significativa nos seus lucros, o que pode ter um efeito cascata na economia local. Muitas empresas que dependem do turismo, como restaurantes, lojas de souvenirs e serviços de transporte, podem sofrer perdas e ter de fechar as portas. Outra maneira pela qual o tsunami pode afetar a economia é danificando ou destruindo a infraestrutura de pesca. Quando a indústria pesqueira sofre, isso pode levar a preços mais elevados de frutos do mar e na diminuição das exportações, o que pode prejudicar a economia como um todo. Os tsunamis também podem afetar a infraestrutura de transporte que liga as regiões costeiras ao resto do país. Estradas, pontes e outras vias podem ser gravemente danificadas ou destruídas, dificultando o fluxo de mercadorias e pessoas para dentro e fora da região. A possibilidade de um tsunami atingir grandes cidades situadas no mar Mediterrâneo ou nas suas proximidades constituem um motivo de preocupação significativo. Investir em regras de construção de edifícios e na criação de infraestrutura destinada a resistir ao impacto de tsunamis é outra tática fundamental que deve ser implementada. Outra maneira de se prevenir está na tomada de precauções com casas fortificadas, construções de muros de contenção e outras estruturas costeiras, bem como a formulação de estratégias de recuperação e reconstrução para serem implementadas após a ocorrência de uma catástrofe. As Nações Unidas, por exemplo, criaram um programa de alerta e mitigação de tsunamis, que oferece avisos precoces e cooperação no caso de um tsunami voltar a atingir a região do Oceano Índico. De um modo geral, a possibilidade de um tsunami atingir as grandes cidades situadas no mar Mediterrâneo ou em seus arredores reforça a importância de investirmos em medidas de preparação e resiliência e de colaborarmos uns com os outros para garantir que somos capazes de responder de maneira eficaz a catástrofes naturais deste tipo. Os tsunamis estão entre os desastres naturais mais graves que podem ocorrer, causando devastação generalizada e perda de vidas. A recente advertência da Unesco de que as grandes cidades do Mediterrâneo estão sob risco de um tsunami chama atenção para a ameaça sempre presente que estes eventos representam, bem como a importância de estarmos preparados e de sermos resilientes para lidarmos com essa ameaça. Embora não haja nenhuma maneira de evitar totalmente a possibilidade de um tsunami, existem várias precauções que podem ser tomadas para reduzir as possíveis consequências e ajudar as comunidades a se prepararem e agirem no caso de um tsunami. O governo deve investir em melhorias de infraestrutura, sistemas de alerta precoce e campanhas de educação pública. Os indivíduos também podem proteger-se aprendendo sobre os riscos e se atualizando sobre os perigos na sua área. Por último, cooperando e adotando uma abordagem proativa sobre a preparação para os tsunamis, podemos ajudar a atenuar o impacto dessas trágicas catástrofes naturais e avançar para um futuro mais seguro e resiliente. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto, ela é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo.